Olá, galera do segundo ano. Então, vamos lá, mais uma aula. Capítulo 5, nós vamos falar sobre poliedros. A partir de agora, a gente vai efetivamente começar a trabalhar com a geometria espacial, ou seja, as figuras com 3 dimensões, que são figuras que vocês encontram aí no cotidiano, são figuras que vocês encontram na casa de vocês. Por exemplo, uma sala de aula é uma figura tridimensional, você tem comprimento, largura, altura. A sala da casa de vocês, você vai encontrar exatamente essas figuras com 3 dimensões. Então, nós vamos começar com os poliedros. O que é que significa poliedros? Pela definição, a palavra vem do latim, poli significa muito, edro significa faces, então são aquelas figuras com muitas faces, não é? Como vocês têm aí. Por exemplo, você encontra uma caixa nesse estilo, é uma figura tridimensional, é um poliedro, certo? Uma figura como essa aqui, ó, é um poliedro, tá? Agora, como é que a gente vai trabalhar com o poliedro? O que é que nós vamos precisar conhecer? Primeiro, os elementos de um poliedro. Nós vimos na nossa primeira aula que todos os desenhos que vocês fazem são formados por 3 coisas importantes que nós chamamos de conceitos primitivos da geometria: ponto, reta e plano. Então, para as figuras poliédricas, para as figuras tridimensionais, nós vamos mudar esses nomes de ponto, reta e plano para os seguintes. Nós vamos ter, ao invés de ponto, nós vamos chamar de vértice, que são esses pontinhos rosas que nós estamos vendo aqui. Ao invés de reta, nós vamos chamar de aresta, são aquelas listas verdes que vocês têm ali. E a face seria o plano, né? Então, os 3 elementos principais vão ser vértices, arestas e face, ok? Agora, nem todas as figuras que nós temos são chamadas de poliedros. Por exemplo, os copos redondos não são poliedros, né? Um cilindro, um cone não é considerado um poliedro, mas nós vamos estudar essas figuras tridimensionais também, ok? Só para diferenciar, existem os poliedros convexos e os poliedros não convexos. Temos um exemplo dos dois aqui, ó. O poliedro convexo é essa figura fechada. Observe que essa reta vermelha que aparece aí unindo o J ao C, ela fica sempre dentro da figura. Qualquer reta que você traçar com 2 pontos dessa figura vai ficar sempre dentro dela. O poliedro não convexo, está aí um exemplo, é uma figura mais aberta. Observe que tem um pontilhado azul aí embaixo. Significa que se você pegar 2 pontos que estão dentro da figura, quando você uni-los, essa reta pode ficar fora da figura. Então, é um chamado poliedro não convexo. Quais são os poliedros que nós vamos estudar a partir de agora até o final do ano letivo? São os convexos. E os não convexos podem aparecer numa questão do Enem? Pode. Mas o que é que vai acontecer? Nós vamos aprender a calcular principalmente o volume de figuras convexas. E as não convexas a gente divide. Observe que essa figura aqui poderia ser dividida em 3 partes, em 3 figuras convexas. Ok? Bom, como é que se dá a nomenclatura dos poliedros? A nomenclatura dos poliedros é baseada exatamente no seguinte: a quantidade de faces que ele possui, mais a terminação edro. Por exemplo, a menor figura é um tetraedro, é uma figura que possui 4 faces. Nós temos até aqui um exemplo, ó. Essa figura tem 4 faces triangulares. Vou montar ela aqui para vocês. Ok? Ó, essa pirâmide triangular, de base triangular. Então, uma figura com 5 faces é chamada de pentaedro, seria aquela pirâmide de base quadrangular. Um hexaedro são 6 faces. Um cubo, que a gente conhece, mas esse paralelepípedo aqui também é um hexaedro, só que as faces são de tamanhos diferentes. E uma figura com mais lados, com 20 lados, é chamada de icosaedro. Então, nós temos aí, vocês têm na apostila de vocês, uma lista com os nomes, e os nomes são exatamente dessa forma: quantidade de lados mais a terminação edro. Ok? Agora, o mais importante para a gente estudar em um poliedro é exatamente isso aqui, ó, a chamada relação de Euler. Apesar de estar escrito Euler, é um matemático suíço de descendência alemã,
E na Alemanha, em alemão, EU tem som de OI. Quem gosta de futebol deve ter percebido, o goleiro da Alemanha chama-se Neuer, a pronúncia é Neuer, mas é escrito com EU. Né? Um atacante do Borussia Dortmund é escrito Reus, mas a pronúncia é Reus. Então, a pronúncia correta seria Euler. Ok? Bom, esse matemático, ele foi um dos matemáticos mais criadores de mais destaques. Eu diria que se ele vivesse hoje aqui, ele teria vários perfis no Facebook, no Instagram, porque ele era aquele cara que tudo que ele criava, que ele descobria de imediato, ele já divulgava. Ao contrário de outros que eram mais introvertidos, ele era bem mais extrovertido e divulgava muito o trabalho dele. E ele foi um dos matemáticos mais eficientes. Esse foi um dos motivos. Ele divulgava sempre tudo que ele criava. Então, o Euler, estudando as figuras trigonométricas, as figuras tridimensionais, ele descobriu que há uma relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. E essa relação foi chamada de relação de Euler. Ele descobriu que se você somar o número de vértices com o número de faces, é sempre igual ao número de arestas mais 2. É interessante que dá até para você lembrar de cabeça, assim, sempre que tem uma brincadeira, alguma coisa, que a gente chama de síntese mnemônica, é só lembrar de vamos fazer amor mais 2. Certo? Pode não ser muito legal, mas é divertido para a gente lembrar. Vamos fazer amor mais 2. Então, observe que o V vai ser o número de vértices, que são aqueles cantinhos da figura. Por exemplo, uma figura como essa, esses cantos aqui são os vértices. As arestas são essas retas. E as faces são esses planos, certo? Aí tem um exemplo de um hexaedro ou de um paralelepípedo, que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Quando você substitui na fórmula, você vai observar que vai ficar 8 mais 6 igual a 12 mais 2. 8 mais 6 é 14, 12 mais 2 é 14. Significa que essa fórmula é perfeita, ela funciona para todas as figuras convexas, certo? Para algumas não convexas ela também funciona, mas ela sempre funciona para todos os convexos. Agora, todas as figuras têm sempre a mesma face, ou melhor, tem sempre a mesma quantidade de lados nas faces, porque perceba, essa figura mostrada aí, esse paralelepípedo, como essa figura aqui, todas as faces são retangulares. São retângulos de tamanho diferente, mas são retangulares. Mas você pode ter figuras que tenha faces diferentes, de quantidade de lados diferente, de quantidade de arestas diferente. Por exemplo, esse pentaedro que eu tenho aqui, ó, nós temos um quadrado e 4 triângulos. Então são figuras que têm lados diferentes, arestas diferentes, quantidade de arestas diferentes. E o Euler, ele também pensou nisso. Ele observou que para figuras diferentes, com faces diferentes, você pode usar uma determinada forma. Veja, isso aqui a gente colocou uma face quadrangular e 4 faces triangulares. E aí ele observou o seguinte, você pode usar essa fórmula para descobrir o número de arestas. Ele chamou de NF igual a 2A ou NV igual a 2A, onde esse N é o número de arestas por face ou por vértices. Por exemplo, aqui, ó, nessa figura mostrada, nós temos uma face com 4 lados, que eu chamei de 1F4, né? Esse 4 aí representa o número de lados ou arestas de cada face, e 4 faces triangulares, são esses triângulos aqui, que eu chamei de 4F3. Observe que a gente consegue descobrir o número de arestas a partir daí, ó. Você vai fazer N, seria 4 vezes 1, mais 3 vezes 4 da outra face, tudo esse somatório é igual a 2A. 4 vezes 1, 4, 3 vezes 4, 12, somando dá 16, que é igual a 2A. Então o número de arestas vai ser 16 por 2, 8. Essa é uma figura com 8 arestas. Nesse caso, dessa figura, é bem fácil, inclusive, de você contar. Você tem a figura fácil de repente até de desenhar, você consegue contar. Agora, e uma figura tipo um icosaedro, que são 20 faces triangulares, então, nesse caso, como é difícil você contar, observar, até desenhar a figura, você vai ter que usar essa fórmula para fazer os cálculos, ok? E, a partir daí, a gente vai trabalhar com as questões do material de vocês. Eu coloquei aqui
algumas fotos das questões, talvez não seja fácil de você observar, mas eu vou ler as questões e vou respondê-las para vocês, ok? Beleza? Então, a primeira questão, nós temos aí a questão do número 1, nós temos o seguinte, o cuboctaedro truncado ou grande rombicuboctaedro é um nome bonito aí, vocês podem até aproveitar para colocar no filhinho de vocês, é um dos 13 sólidos de Arquimedes. Suas faces são todas regulares, ou seja, são aquelas faces com todos os lados iguais e todos os ângulos também. São 12 quadrados, 8 hexágonos e 6 octógonos. As figuras seguintes representam o cuboctaedro truncado e sua planificação, ou seja, observe que esse primeiro desenho é a figura montada tridimensional e o segundo é ele aberto, é ele planificado. Então a pergunta é o seguinte, o número de vértices de aresta do cuboctaedro truncado são respectivamente iguais a... Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, nós temos 12 faces quadradas, vou chamar de 12F4, 8 faces hexagonais, então vou chamar de 8F6 e 6 faces octagonais, que a gente vai chamar de F8. Então observe que basta você somar esses valores 12 mais 8 mais 6, 12 mais 8 mais 6, e você vai descobrir o número de faces. Então são 26 faces. Agora, o que nós queremos é o número de arestas e o número de vértices. Como achar o número de arestas? Usando aquela fórmula auxiliar do Euler, NF igual a 2A. Nesse caso, como as faces são diferentes, são mais de um tipo, eu vou chamar de somatório. Vou usar esse símbolo que significa o somatório. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Observe que nós temos 4 vezes 12, que são 12 faces com 4 lados, mais 6 vezes 8, mais 8 vezes 6. Tudo isso é igual a 2A. Então, resolvendo isso aqui, 4 vezes 8, 4 vezes 12, 48, 6 vezes 8, 48, 8 vezes 6, 48, coincidentemente 48 apareceu aí 3 vezes, somando todos esses valores nós vamos ter 144, que é igual a 2A, ou seja, o número de arestas vai ser 144 dividido por 2, 72. Com isso nós temos 72 arestas. Agora, falta achar o número de vértices, nesse caso vamos fazer amor mais 2, certo? A relação de Euler. Substituindo no que nós temos face e aresta, nós vamos achar o número de vértices. Veja, nós temos 26 faces e achamos agora 72 arestas, mais 2. Então, 72 mais 2 dá 74. Passando o 26 para o segundo membro, lembra que a gente sempre falou lá na sala, quando passa pelo arco-íris muda de sexo, ó, subtrai. E aí, o número de vértices vai ser 74 menos 26, que é igual a 48. Então, nós vamos ter 72 arestas e 42 vértices. 48 vértices, melhor. Ou, como ele pede, respectivamente, o número de vértices e o número de arestas, a resposta é a letra D de doido, 48 e 72. Perfeito? Então, essa foi a primeira questão. A segunda questão é bem parecida com essa, tem um detalhe a mais, certo? Tem um detalhe a mais, inclusive a figura é um pouco parecida com essa, e a ideia de fazer a questão, vocês vão ver que os passos são praticamente os mesmos, nós temos só um detalhe a mais para ser feito, tá ok? Veja só, a segunda questão diz assim, o rombicuboctaedro, belíssimo nome, um dos 13 sólidos de Arquimedes, tem os vértices idênticos e é formado exclusivamente por 8 faces triangulares e 18 faces quadrangulares. Quantas arestas partem de cada um dos vértices do rombicuboctaedro? Veja só, vamos começar desde o início aí
os mesmos passos que nós seguimos na questão anterior. Veja, ele tem 8 faces triangulares, então vamos chamar de 8F3. E 18 faces quadrangulares, então vai ser 18F4. Então o número de faces, basta a gente somar 8 mais 18. E nós vamos obter 26 faces. Beleza? Muito bem. Agora, para nós encontrarmos o número de aresta, o somatório de NF é igual a 2A. Substituindo os valores, nós vamos ter 3 vezes 8, mais 4 vezes 18, que é o número de faces pelo número de aresta de cada uma das faces. Tudo isso é igual a 2A. Então, 3 vezes 8, 24. 4 vezes 18, 72, que é igual a 2A. Somando, nós vamos ter 96 igual a 2A. Ou seja, o número de arestas, 96 por 2, 48 arestas. Mas nós precisamos achar o número de vértices. Então, vamos para a relação de Euler, fácil de lembrar, vamos fazer amor mais 2. Então, o número de vértices vai ser, o número de faces nós descobrimos foram 26. O número de arestas acabamos de achar 48 mais 2. Então, quando eu somo 48 mais 2 dá 50, passo o 23 para o segundo membro, ele faz a operação inversa, subtrai, e nós encontramos 50 menos 26, 24 vértices. Mas olha só, o que a questão pede aí para a gente resolver, encontrar no final, é o seguinte, olha só a pergunta, quantas arestas partem de cada um dos vértices do rhombicubictaedro? Olha só, nós vamos usar uma daquelas formulazinhas auxiliares do Euler, NV igual a 2A. O que eu quero descobrir é exatamente esse N, quantas arestas partem de cada vértice. Então vai ser N vezes 24, que é igual a 2 vezes o número de arestas, que é 48. Então nós vamos ter N igual a 2 vezes 48 dividido por 24. Eu não multipliquei porque eu sei que eu posso dividir 48 por 24. Isso vai dar 2, então vai ficar 2 vezes 2. Então o número de arestas é 4. Ou seja, de cada vértice dessa figura partem 4 arestas. E aí a resposta se encontra lá na letra B de Boston. Ok? E a terceira questão é uma questão bem interessante, talvez seja a questão que dá mais trabalho ser feita por esse método, porque nós vamos ter que achar os tipos de questões de arestas de cada face. Vai resultar num sistema de equações, eu vou montar todo ele aqui para vocês, ok? Mas ela é bem interessante porque, inclusive, é uma questão interdisciplinar, ela tem a ver com química. A gente pode até, no final, contar uma historinha aí a respeito dessa figura geométrica e química ao mesmo tempo, ok? Observe que ela também tem uns nomes bem interessantes, para vocês que pretendem ter aí uma penca de filhos, pode acrescentar esse nome aí. A terceira questão, ela diz o seguinte, está um pouco escuro para vocês, mas eu vou ler aqui para a gente ver, vocês têm o material aí na página 15. O Buckminster fullereno é uma estrutura formada por 60 átomos de carbono distribuídos respectivamente nos 60 vértices de um poliedro convexo. Esse poliedro é formado exclusivamente por faces pentagonais e hexagonais, e seus ângulos são todos triédricos. Considerando os átomos de carbono como pontos, os números de faces pentagonais e hexagonais do Buckminster fullereno ou simplesmente fullereno são respectivamente iguais a. Então vamos por partes aí, como faria o Jack Stripador. Primeiro, o que é que a questão diz aí? É que é uma figura que tem 60 vértices, ok? 60 vértices que são os 60 átomos de carbono dessa figura chamada de fullereno, para ficar um nome mais fácil da gente lembrar. Bom, aí a questão diz o seguinte, que as faces, elas são pentagonais e hexagonais, mas não dizem, a questão não diz quantos lados tem, quantas faces são essas, cada uma delas. Eu vou chamar de X,
o número de faces com 5 lados. Então, vou chamar de xF5. E de y, as faces hexagonais YF6. Significa que o número de faces vai ser simplesmente x mais y. Aí eu não tenho esse x e não tenho esse y, daí o problema maior da questão. Por isso que eu disse que essa questão é um pouco mais trabalhosa, porque nós vamos ter que fazer, inclusive, um sistema de equações. Bom, mas vamos continuar. A questão, ela diz, lá no final do primeiro parágrafo, tem assim: seus ângulos são todos triédricos. O que é que significa isso? Que de cada vértice partem 3 arestas. Então eu posso usar essa fórmula, NV é igual a 2A, onde esse N vai ser o 3 do triédricos. E o número de vértices 60 que foi dado na questão, tudo isso é igual a 2A. Isso vai me permitir encontrar o número de arestas. Então, 3 vezes 60 dá 180, dividido por 2 vai dar o número de arestas, ou seja, o número de arestas vão ser 90. Na figura química, no caso do fullereno, o número de arestas representa as ligações químicas, ok? Já que o número de carbonos são os vértices 60. Agora, como é que a gente vai fazer para achar esse x e esse y? Olha só. Primeiro a gente vai ter que achar o número de faces. Nós não descobrimos ainda quantas faces temos. Então, usando a fórmula, vamos fazer amor mais 2. Nós vamos descobrir o número de faces. Veja, o número de arestas de vértices é 60. O número de faces nós não temos. O número de arestas nós acabamos de descobrir 90 mais 2. Então, o número de faces vai ser 90 mais 2, 92, menos 60, ou seja, o número de faces 32. 32 faces, ok? Beleza. Então, continuando a questão, nós podemos usar aquele somatório de NF igual a 2A. Para que isso? Para a gente achar uma outra equação com x e y e podermos formar um sistema de equações. Então, nós vamos ter, nós chamamos de x o número de faces pentagonais. Então, nós vamos ter 5 vezes x mais 6 vezes y é igual a 2 vezes o número de arestas que nós descobrimos que é 90. Então, nós vamos ter uma equação 5x mais 6y igual a 180. Ou seja, uma equação com 2 incógnitas. Juntando com aquela primeira que nós tínhamos, veja, x mais y é o número de faces, dá exatamente 32. Então, 5x mais 6y é igual a 180. Com isso, nós montamos um sistema de equações com 2 incógnitas. E aí nós podemos resolvê-la usando o método da substituição ou da adição. Nesse caso, eu vou escolher resolver pelo método da adição, só que nesse caso eu preciso multiplicar uma equação e eu vou multiplicar essa primeira por menos 5. Porque vai ficar, ó, menos 5x menos 5y, e 32 vezes menos 5 vai dar exatamente menos 160. Aí, olha só, agora quando eu somo as duas equações, eu vou fazer com que esse 5x desapareça. 5x menos 5x dá 0, 6y menos 5y dá 1y, e 180 menos 160 dá 20, ou seja, y igual a 20. Ou seja, o número de faces pentagonais, hexagonais, melhor, o número de faces hexagonais, que nós chamamos de y, são 20. Logo, o número de faces pentagonais, ou seja, o x, vai ser 12, porque a soma disso tem que dar 32, ok? Aí, nesse caso, você tem a letra A de Aristóbulo como sendo a resposta para a terceira questão. Agora, a respeito dessa questão, eu queria mostrar uma curiosidade. É o seguinte, o Arquimedes, antes de Cristo, ele já mexia com essas figuras tridimensionais. E ele criou uma figura que ele chamou de icosaedro truncado. Esse icosaedro truncado, ele tinha 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, dando um total de 60 vértices e 90 arestas. Muito tempo depois, no México, fizeram umas escavações e descobriram que os astecas, que eram os índios que
moravam nos antepassados mexicanos, eles já conseguiam guardar sementes em silos. E eles descobriram que os silos tinham exatamente o formato dessa primeira figura que tem aqui, que é uma figura com 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, ou seja, era o icosaedro truncado do Arquimedes, certo? Exatamente em 1970, houve uma Copa do Mundo no México, a primeira Copa do Mundo no México, e a Adidas resolveu criar uma bola. Como vocês devem ter percebido, toda a Copa do Mundo tem uma bola com um certo nome. Eu não lembro bem o nome dessa bola da Copa de 70. Eu sei que o Brasil foi tricampeão. É uma seleção que é sempre contada aí como sendo uma das melhores seleções do mundo, talvez a mais conhecida do mundo. E a bola é exatamente essa bola preta e branco que aparece aqui. Por que é a bola preta e branco? Porque foi a primeira Copa do Mundo que foi transmitida ao vivo. E a maioria dos televisores da época não era em cores. Então, para a bola aparecer, eles fizeram ela preta e branco. E tiveram a ideia de homenagear os maias, os astecas. E criaram a bola exatamente com 12 faces pentagonais, que são essas faces escuras, pretas, e as brancas são 20 faces hexagonais, exatamente o icosaedro truncado. Que quando a bola é cheia de ar, ela fica toda arredondada, fica exatamente com o formato de uma esfera. Agora, o interessante é que, em 1985, 2 químicos descobriram que existe uma molécula, que eles colocaram o nome de Buckminster fullereno, mais conhecida como fullereno, que tem exatamente esse formato de 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, ou seja, 60 vértices, que são 60 carbonos, e 90 arestas, que são as ligações carbônicas. Então, na natureza, essa figura já existia, né? Veja que eu falei desde o Arquimedes antes de Cristo, e em 1985 é que eles descobriram que essa substância orgânica é uma substância carbônica e, de certa forma, estável. Até a época só se conhecia o grafite e o diamante, passamos a ter o fullereno. E é interessante que essa figura ela já existia na natureza. Como o Arquimedes descobriu, eu não sei. Mas que existe muita coisa entre o céu e a terra, muito mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, como dizia o Shakespeare. Certo? Então, está tudo junto e misturado. E aí, nós temos a quarta questão, que eu deixei a resposta aqui para vocês na tela. É uma questão mais simples. Um poliedro convexo é constituído por 2 ângulos triédricos, 8 ângulos pentaédricos e 6 ângulos hexaédricos. Determina o número de faces do poliedro. Por que essa questão é interessante? Porque ela vai usar agora os vértices e não o número de faces. Então, agora, para você achar as faces e não o número de vértices, é uma questão semelhante às 3 anteriores. Só que agora nós vamos utilizar aquela ideia dos vértices criada pelo Euler. Então, os dados da questão, nós temos 2 vértices triédricos, eu chamei de 2V3. Observe que eu não estou usando o F, estou usando o V porque são os vértices. Significa que ângulos triédricos, significa que existem 2 vértices onde partem 3 arestas, 8 vértices onde partem 5 arestas e 6 vértices onde partem 6 arestas. Então, para achar o número de vértices, basta você somar 2 mais 8 mais 6, você vai ter 16 vértices. O número de arestas você acha por aquela fórmula NV igual a 2A. Ao invés de a gente usar NF, nós vamos usar NV. Multiplicando 3 vezes 2, 5 vezes 8 e 6 vezes 6, nós vamos encontrar 82, que é igual a 2A, ou seja, o número de arestas vai ser 82 por 2, 41. E aí nós vamos para aquela fórmula original, vamos fazer amor mais 2, e substituindo o número de vértices e de arestas, nós vamos encontrar que o número de faces é 27, como está explicado aí. Ok? Beleza? Para encerrar, nós temos uma última questão, que tem uma figura. Eu vou fazer ela aqui, vou ler para vocês, já que a figura não está muito interessante de ver, ficou a figura escura. Então, observe que a questão diz assim: a figura seguinte representa a planificação de um poliedro convexo.
Determine o número de vértices e de arestas. Então, nós vamos voltar um pouco para aquela primeira questão. Mas observe que a figura está planificada. Então, você tem que observar, primeira coisa, essa figura ela tem dois tipos de face. Existem faces triangulares, observe que tem triângulos aí, um pouco mais claros, e existem pentágonos, vou chamar de F5, que são essas figuras mais azulzinhas. Se você contar, você vai descobrir que são 20 triângulos e são 12 pentágonos. Quando você somar 20 mais 12, você vai encontrar o número de faces, ou seja, o número de faces 32 faces, ok? Agora, e como nós vamos fazer para achar o número de arestas? Simples, somatório de NF é igual a 2A. Então, nós vamos fazer 3 vezes 20 mais 5 vezes 12 é igual a 2A. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 12 também 60, igual a 2A. Ou seja, 120 é igual a 2A, o número de arestas vai ser 120 por 2, 60. Ou seja, 60 arestas. E para achar o número de vértices, de novo, vamos fazer amor mais 2. E aí, o número de vértices eu não sei, o número de faces nós descobrimos aqui em cima, ó, 32. O número de arestas acabamos de descobrir 60 mais 2. Então, 60 mais 2, 62, menos 32, ou seja, o número de vértices, 30. Então, nós vamos ter, no final das contas, 30 vértices e 60 arestas. Observem que no livro de vocês vão ter mais 10 questões, todas com esse nível, algumas questões inclusive do Enem, e eu espero que vocês façam. Qualquer dúvida, depois a gente vem aqui para tirar dúvida com vocês, ok? Perfeito? Até mais, até a próxima.